Na última videoaula, nós vimos que para construir o conceito de probabilidade, é necessário antes desenvolver o pensamento de análise combinatória. Na videoaula de hoje, então, nós vamos trabalhar um pouquinho de análise combinatória. O que seria análise combinatória ou como é que a gente pode trabalhar esse conceito? Para a gente começar essa parte combinatória, é fundamental a gente entender algo chamado princípio fundamental da contagem. Por quê? Todo pensamento de análise combinatória está ligado com uma questão de contagem. Então, imagine aqui que você esteja numa cidade qualquer, ok? Com um mapa na mão, e você quer chegar em um outro local, um outro destino dentro daquela cidade. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está aqui no seu ponto A, e para ir até um ponto C qualquer, você pode fazer o seguinte. Você pode virar à direita ou virar à esquerda. Tá? Então, vamos colocar aqui, virou à direita, virou à esquerda. Uma vez que você escolha virar à direita aqui, você pode escolher depois algo entre três caminhos. Você pode virar à direita, à esquerda ou seguir em frente. Ok? Se você virou à esquerda aqui no início, vamos supor que você tenha a opção também. Direita, esquerda e em frente. Ok? Então, aqui eu tenho dois caminhos possíveis e aqui três caminhos possíveis. E vamos imaginar que após esses dois passos eu chego ao meu destino, ok? De quantas maneiras diferentes, por quantos caminhos diferentes eu consigo chegar no meu destino? Então, considerando que aqui seja o meu ponto C de todos, ok? Que eu tenha realmente chegado lá, eu tenho 6 formas de chegar. Então, eu posso vir por aqui, por aqui, por aqui e assim por diante. Então, eu tenho minha resposta 6. Como é que a gente chega nessa conta? Então, aqui, ó, de quantas formas diferentes podemos chegar ao nosso destino? Eu tenho 2 caminhos iniciais e eu tenho 3 caminhos depois. Se eu simplesmente multiplicar os dois, eu tenho lá os meus 6 caminhos. Bom, isso dá uma ideia do trabalho que o Waze ou o Google Maps tem quando você fala assim, olha, estou saindo de uma cidade, indo para outra, ou de repente atravessando São Paulo. As possibilidades, as ruas que eu tenho lá disponíveis para chegar ao meu destino são inúmeras. Então, como é que é feita essa seleção, né? Não só levando em consideração aí todas as possibilidades, mas questão de distância, velocidade, o trânsito, o horário que você está solicitando aqui aquele deslocamento, ok? Bom, como a gente pode trabalhar essa questão de uma outra forma? Vamos imaginar você, mulher, ok? A gente adora roupa, adora sapato, eu sei. A gente gostaria de comprar tudo que tiver na frente. Mas vamos supor que você está meio sem grana nesse momento, então você vai selecionar algumas peças básicas. Então você vai lá, de repente, comprar 3 saias, 3 blusas e 3 sapatos. E aí a pergunta é, quantos looks diferentes a gente pode fazer com essas 3 saias, 3 blusas e 3 sapatos? Então, eu estou comprando 9 peças e eu quero saber quantas combinações eu consigo fazer. Vamos imaginar, então, que a gente escolheu essa primeira saia, a saia listrada aqui. Então, eu posso combinar essa saia listrada com qualquer uma dessas 3 blusas. E uma vez escolhida cada uma das blusas, eu posso combinar esse look com qualquer um dos 3 sapatos. Estou supondo que a combinação aqui é válida para todos, vai ficar linda em qualquer combinação, ok? Bom, aqui nesse exemplo aqui na lousa, a gente tem 3, 6, 9, né? Então, eu tenho essa saia, essa blusa com esse sapato, essa saia, essa blusa com outro sapato e assim por diante. Então, eu tenho aqui 9 combinações. Mas nota que a gente pegou aqui só a primeira saia. Então, se eu pegar e trocar essa saia pelo segundo modelo, eu tenho mais 9. E se eu pegar essa saia e trocar pelo terceiro modelo, vou ter mais 9. Então, a gente vai ter quanto? 3 saias, 3 blusas, 3 sapatos. Eu faço 3 vezes 3 vezes 3. Nós teremos aí 27 combinações. Então, você vai comprar 9 peças e vai ter aí 27 looks. Se você depois combinar com os acessórios, aí as possibilidades aumentam pra caramba. Vamos imaginar agora um outro exemplo. Você tem 4 quadros e quer dispô-los numa parede.
E a ideia é dispor esses quadros em linha horizontal, tá? A gente não vai levar em consideração que você possa colocar um mais para cima, um mais para baixo. Vamos simplificar a vida. Então, tá aqui embaixo os meus 4 quadros e a gente vai colocá-los em linha reta. A pergunta é, de quantas formas diferentes você pode dispô-los? Ou seja, eu vou colocá-lo nessa sequência e de várias outras sequências. Então, quantas sequências eu consigo fazer? Vamos aqui, então, fazer um teste, pegar esses quadros e ver o que vai aparecer. Então, vamos colocar aqui, ó, o primeiro quadro fixo aqui. Não vamos mexer nesse primeiro momento no primeiro quadro. Aí eu coloco o segundo quadro, o terceiro e o quarto. Aí depois eu posso colocar o segundo, o quarto e o terceiro. E aí eu vou trocando aqui todas as combinações. Se a gente fixar o primeiro quadro, a gente tem aqui no exemplo 6 sequências, 6 formas diferentes de dispor esses quadros. Se a gente pegar agora e trocar esse primeiro quadro pelo segundo, a gente vai ter de novo 6 combinações. Se a gente trocar de novo esse primeiro quadro pelo terceiro, a gente vai ter mais 6, e se trocar pelo quarto, vai ter mais 6. Então, eu vou ter 6, mais 6, mais 6, mais 6, são 24 combinações. Então, nossa resposta aqui, eu teria 24 combinações. Como é que a gente pode pensar em fazer essa conta de uma maneira mais rápida, visto que aqui eu só tenho 4 quadros? Então, olha, dá até para pensar, mas se eu tivesse, sei lá, 10 quadros para fazer, se eu tivesse 15 quadros, se eu tivesse um número mais elevado, como é que a gente poderia fazer essa conta um pouco mais rápida, sem ter que ficar desenhando todas as combinações possíveis? Mesmo porque, na hora que passar de 30, 40 combinações possíveis, a probabilidade de você esquecer uma delas no meio do caminho começa a aumentar também drasticamente. Então, como a gente pode pensar em calcular isso de alguma forma, ou ter uma fórmula para efetuar esse cálculo? 24 combinações, a gente pode pensar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, também dá 24. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, alguns já devem ter visto, que também pode ser escrito como 4 fatorial. Então, a gente tem aqui nesse exemplo o que a gente chama em análise combinatória de permutação. A gente tem permutação de um N, permutação de um N, então eu tenho lá 4 quadros, então permutação de 4. Dado pela simples fórmula, N fatorial. E aí, uma outra pergunta agora. E se 2 quadros forem iguais? No exemplo anterior, a gente considerou que os quadros são todos diferentes, ok? Mas se 2 quadros forem iguais, o que muda nessa minha expressão matemática aqui? Então, vamos voltar lá. Essa aqui era a nossa sequência com 4 quadros diferentes. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse quadro aqui, ó, e vamos trocá-lo pelo quadro do trem. Então, vai aparecer trem, 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 e assim por diante. Como é que ficaria? Ficaria desta forma. Então, a gente tem aqui, ó, essas duas sequências, elas são idênticas. Essa sequência aqui com essa sequência aqui também são idênticas. Notem, então, que daquelas 6 sequências originais que eu tenho quando o quadro 1 fica fixo, cai para 3, ou seja, cai para metade. E vai cair para metade para todos os quadros, todas as combinações que a gente fizer aqui. Então, como é que a gente pode pensar numa expressão matemática quando eu tenho esses quadros com quadros iguais? Então, no nosso caso aqui, a gente está fazendo 4 fatorial, que era a nossa expressão primeira, quando os quadros eram diferentes, dividido por 2, que eram... A gente olhou aqui e percebeu que 2 era um número aqui que era para dividir. E a gente vai ter, então, 12 sequências de quadro. Como fica a nossa expressão matemática? A gente escreve permutação, N1 aqui em cima e o N. Esse N aqui é o número de quadros que eu tenho e que eu vou mudar a sequência. Esse N1 que aparece aqui em cima é o número que aparece, o número de quadros repetidos. Então, a gente vai pegar o total, que é o número de quadros, e dividir por quantos repetidos tiverem, ok? Mas se tiver mais de um quadro repetido, se as repetições forem múltiplas, como que a gente pode pensar essa equação e como é que a gente pode resolver o problema?
Então, vamos imaginar agora um outro exemplo. Quantos anagramas existem da palavra, perdão, aqui, ó. Quantos anagramas existem da palavra borboletário? Ok? O que são anagramas? Anagramas nada mais é do que eu pegar a palavra borboletário e começar a brincar com as sequências das letras. Ok? Então, eu tenho a palavra borboletário e eu posso escrever borboletaroi, já seria um anagrama. Eu trocaria o O com o I, já seria uma sequência para mudar. Então, a brincadeira é pegar as letras do borboletário e misturá-las. E a pergunta é quantas combinações, quantas sequências eu consigo montar. Então, vamos olhar. A palavra borboletário nós temos 12 letras, das quais o B repete 2 vezes. A gente tem que o O aqui repete 3 vezes. E o R, aqui também temos o R, repetindo 2 vezes. Então, como que a gente vai escrever a nossa expressão matemática aqui nesse caso? Eu vou colocar permutação de 12, porque eu tenho 12 letras, e aí eu tenho uma das letras repetindo 2 vezes, outra 3 e outra 2. Então, vai ficar 12 fatorial, e aqui embaixo a gente vai colocar o N1, o N2, o N3, quantos Ns, quantas letras repetidas a gente tiver. Então, 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. E aí, como é que a gente faz a conta? Como é que a gente abre isso? Bom, 12 fatorial é 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 1, ok? O 2 fatorial, 2 vezes 1, está aqui. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial aqui, 2 vezes 1. Gente, se você tentar fazer na calculadora, dependendo de qual calculadora você fizer, você pode ter um seguinte problema, como é que eu vou colocar? Algumas calculadoras, na hora que você abre o display dela, ela tem um número de dígitos que ela consegue colocar, tá? Algumas vão colocar lá na notação científica, mas se você deixar lá só com os números na sequência, vai ter um conjunto de números que ela consegue colocar. Então, qual que é a sugestão? Em vez de você fazer todo o número de cima na calculadora e botar o dividido pelo de baixo, ou anotar e tal, a gente pode tentar simplificar. Então, ó, 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. Então, a gente pode pegar isso aqui e cortar com 12. E eu posso simplificar aqui o 2, sei lá, com 10 e ficar 5. Opa, 5 ficou feio. Ficar 5. E aí é só fazer depois 11 vezes 5 vezes 9 vezes 8 vezes todos. E aí, mesmo que você não tenha uma calculadora, dá para ir brincando de uma forma um pouquinho mais rápida. Nesse exemplo aqui, fazendo toda essa conta monstruosa, o número de combinações vai dar 19.958.400. Então, existem 19.958.400 maneiras de eu escrever a palavra borboletário, trocando as letras aí na minha sequência. Ok? Bom, na próxima videoaula a gente vai continuar trabalhando com algumas outras ideias de análise combinatória, ok? Nos vemos então na próxima videoaula. Até lá!